Olá, amigos! Hoje falaremos sobre um dos transtornos de ansiedade mais conhecidos. Se você nunca sofreu com ele, certamente conhece alguém que passa por isso. Sabe aquele seu amigo que não pega o elevador porque tem medo? Ou alguém que só de pensar em uma aranha começa a suar frio? Ou ainda, pessoas que têm medo de agulhas ou injeções. Todos esses casos têm algo em comum: são as fobias. E fazem parte dos transtornos de ansiedade. São situações que provocam respostas imediatas do organismo e do psiquismo, e são evitadas ou suportadas com intensa ansiedade ou sofrimento. O medo, que é sempre desproporcional em relação ao perigo real imposto pela situação. Medo é um sentimento inerente à existência humana e tem sua função no controle do comportamento em muitas situações. Experimente tentar espiar na beirada de um penhasco. Imediatamente seu organismo vai reagir de forma involuntária. É o medo a favor da nossa proteção. Mas quando ele adquire uma dimensão maior e foge ao controle, pode evoluir para uma fobia. Quando esta situação surge por causa de um estímulo definido, desencadeado por lugares fechados, por exemplo, ele é um medo específico. É sobre isso que iremos falar hoje. As fobias específicas. Não esqueça de deixar o like no começo e se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós responderemos. Muito obrigado por nos acompanharem e sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos, é necessário um aviso importante. Este vídeo não tem o objetivo de ensinar ou promover o autodiagnóstico, que deve ser realizado somente por profissional da saúde. A fobia específica é o medo ou a ansiedade acentuada provocada por um objeto ou uma situação. Como, por exemplo, o medo excessivo de altura, animais ou injeção. Elas surgem como resultado da combinação de vários fatores. E qualquer pessoa pode ser afetada por algum tipo de fobia em algum momento de sua vida. Principalmente membros de familiares com fobias e aqueles que viveram com isso durante a infância. Este medo pode variar com a proximidade e tanto pode ocorrer com a antecipação, ou com a presença real. Ou seja, o objeto ou a situação não necessariamente precisam estar presentes para que surjam os sintomas. A pessoa evita constantemente a situação e se comporta de forma destinada a prevenir ou minimizar o contato. Então, adota mecanismos de evitação e esquiva, acreditando ser incapaz de enfrentar e superar a situação. O medo e a ansiedade são com frequência expressos de formas diferentes entre adultos e crianças. Nelas pode ser expresso por choro, ataques de raiva, imobilidade ou comportamento de agarrar-se. É importante reforçar que os medos excessivos são comuns em crianças pequenas, mas costumam ser transitórios e considerados apropriados ao estágio de desenvolvimento. Nas fobias, o medo, a ansiedade ou a esquiva são persistentes, geralmente durando mais de 6 meses. Este importante dado ajuda a distinguir a fobia específica dos medos transitórios que são comuns. O contexto sociocultural também deve ser levado em conta. Por exemplo, o medo do escuro pode ser razoável em um contexto de violência constante. Os fóbicos podem ser facilmente observáveis. Quem tem medo de sangue recusa-se a ir ao médico. Mas às vezes são menos óbvios.
Como, por exemplo, um indivíduo que tem medo de altura, se recusa a olhar para figuras que tenham imagens do tipo. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de fobias. As fobias específicas se dividem em tipos principais. Animais como aranhas, insetos e cães. Ambientes naturais como alturas, tempestades e água. Sangue e injeção ou ferimentos como agulhas, machucados ou procedimentos médicos invasivos. Situacional como, por exemplo, aviões, elevadores ou locais fechados. E situações como, por exemplo, sons altos ou personagens vestidos com trajes de fantasia. É comum que as pessoas tenham múltiplas fobias. Aproximadamente 75% daqueles com fobia específica temem mais de uma situação ou objeto. Muitas pessoas com fobia sofrem até o ponto de conseguirem alterar suas dinâmicas de vida, a fim de evitar as situações fóbicas. Por exemplo, alguém com fobia de cobras pode decidir mudar-se do campo para a cidade para evitar os encontros. Consequentemente, não mais experimenta medo ou ansiedade diariamente. Embora as pessoas com fobia específica reconheçam que suas reações são desproporcionais, elas tendem a superestimar o perigo nas situações temidas. A fobia específica pode se desenvolver após um evento traumático, especialmente na infância, como por exemplo ser atacado por um animal ou ficar preso em um elevador. Também pode ser através da observação de outras pessoas que passam por um evento traumático, como por exemplo, ver alguém se afogar. E também pode ser adquirida pelo aprendizado. Procurar saber mais sobre germes, por exemplo, pode levar à bacilofobia, o medo compulsivo de entrar em contato com bactérias. Ou até mesmo pela ampla cobertura da mídia de um acidente aéreo. Muitas pessoas com fobia específica não conseguem se lembrar da razão do início de suas fobias. Ela geralmente se desenvolve no início da infância. A maioria dos casos acontecem antes dos 10 e a idade média de início situa-se entre 7 e 11 anos. Curiosamente, as fobias comuns são muito semelhantes em todas as culturas. Mas também existem fobias que sofrem influência das normas de conduta de seu povo. Por exemplo, no Japão existe a Taijin Kyofushu, a fobia de envergonhar outras pessoas. Já um exemplo comum são pessoas com fobia específica de sangue ou injeção. Elas com frequência são relutantes em receber cuidados médicos, mesmo quando uma condição está presente. Agora vamos ver algumas curiosidades e descobrir um pouquinho mais sobre as diferentes fobias. Tafofobia, o medo de ser enterrado vivo. Iniciou-se a partir de histórias de pessoas que foram consideradas mortas, mas tinham alguma condição médica que as deixavam aparentemente sem vida, e acabaram sepultadas e despertando debaixo da terra. A criofobia, o medo do frio, se encaixa nas fobias relacionadas ao ambiente natural. A nefofobia, que é o medo de nuvens,
e a ombrofobia, o medo da chuva. Existe também a numerofobia, que acontece quando o indivíduo tem medo de lidar com números. Por exemplo, durante uma aula de matemática ou fazendo contas em casa. A alectorofobia é o medo irracional de galinhas. Medos desse tipo geralmente se desenvolvem na infância, e pessoas que sofrem com esse transtorno podem passar mal simplesmente ao ver imagens ou mesmo pratos feitos com a carne. O medo de animais que possuem penas também é chamado de ornitofobia. Ele envolve aves no geral, especialmente pombos, que são animais muito comuns nos centros urbanos. A mortifobia é provocada pelo medo de borboletas e mariposas. Apesar de serem animais inofensivos, provocam sentimentos de ansiedade e pânico nas pessoas que têm a fobia. Fobofobia é o medo de sentir medo. Uma necessidade de hipervigilância para situações que podem provocar medo ou pânico, provocando uma ansiedade constante. Monofobia, o medo intenso de ficar sozinho. As pessoas evitam situações ou lugares que possam ficar incomunicáveis, ou mesmo locais que não possuem familiaridade. E a famosa coulrofobia, que é o medo anormal de palhaços. É bastante comum em crianças, e também em adultos. Existem outros tantos tipos de fobia, umas mais conhecidas que outras. Vamos ver rapidamente algumas delas. Acrofobia, medo de altura. Aicmofobia, medo de agulhas. Aquafobia ou hidrofobia, medo da água. Aracnofobia, medo de aranhas. Amachofobia, medo de dirigir e do trânsito. Sinofobia, medo de cachorros. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Catastrofobia, medo de catástrofes e de mudanças ambientais. Catsaridafobia, medo de baratas. Deipnofobia, medo de interagir com outras pessoas durante uma refeição. Demofobia, medo de gente. Equinofobia, medo de cavalos. Escotofobia, medo de escuro que persiste após a infância. Hematofobia, medo de sangue, de injeções e de feridas. Glossofobia, medo de falar em público. Iatrofobia, medo de médicos. Odontofobia, medo de dentista. Ofidiofobia, medo de cobras. Pogonofobia, medo de barbas. Tanatofobia, medo da morte. E quais os sintomas das pessoas que sofrem com as fobias?
Conhecer os sintomas pode permitir uma melhor identificação, e assim transmitir mais informações para o profissional da saúde que fará o diagnóstico e o tratamento. Os sintomas mais observados durante os episódios são característicos dos transtornos de ansiedade. São eles: angústia, falta de ar, dor no peito, dor de barriga, medo descontrolado, ansiedade excessiva, dificuldade de raciocínio, tremores das mãos e dos pés, necessidade irracional de fuga, e coração acelerado. As fobias específicas estão com frequência associadas a uma variedade de outros transtornos, especialmente depressão em adultos mais velhos. E os indivíduos com a doença têm maior risco de desenvolvimento de outros transtornos de ansiedade. Tratamento. Quando a fobia ultrapassa os limites do medo comum, a busca de ajuda é fundamental. Se ela não for tratada, poderá dificultar em muito a vida de quem sofre e, principalmente, evoluir para um transtorno mais grave. Nem todos precisam de tratamento. As fobias específicas necessitam ser tratadas quando causam prejuízos consideráveis na vida das pessoas. No geral, o tratamento é realizado com sessões de terapia comportamental. Em casos mais graves, há indicação de uso de antidepressivos e ansiolíticos. Exceto os medicamentos que interferem quimicamente no controle das emoções, os demais tratamentos têm como objetivo envolver a pessoa com seu medo e aprender a lidar com ele. A medicação não faz com que a fobia desapareça, porém pode ajudar quando a pessoa não consegue evitar sentimentos ruins ou mesmo controlar-se. Como, por exemplo, é possível tomar uma medicação antes de uma viagem de avião para quem tem fobia de altura. Mas em grande parte dos casos, somente a terapia funciona perfeitamente. Se você está sofrendo com alguma dessas fobias ou conhece alguém que também passa por isso, não espere para procurar ajuda. Não é necessário ter medo ou vergonha. Estas questões são atualmente cada vez mais comuns nos atendimentos. E não esqueçam de sempre procurar um profissional da saúde habilitado, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Esperamos que tenham gostado deste conteúdo, e que ele tenha sido principalmente útil para tirar dúvidas. Se vocês passam por isso ou conhecem alguém, deixem nos comentários. Assim todos podem se ajudar. Muito obrigado pela companhia de todos. E até breve!